O mundo à nossa volta está repleto de insetos e seres que não conseguimos ver como eles realmente são. Você tem medo de baratas? Espere até ver como elas são de perto. São muito mais nojentas do que você pode imaginar. As formigas, então, parecem ser inofensivos, né? Mas quando elas são vistas por um microscópio, podem ser muito mais assustadoras do que vocês imaginam. Duvida? Eu, Benjamin, irei mostrar para vocês como são alguns insetos quando vistos bem de perto. Ácaros. Você pode achar que não, mas a sua cama está repleta de seres asquerosos. Sabe quando você deita na sua cama para finalmente descansar? Pois é, junto a você existem milhões de ácaros que gostam de um lugar calmo e quentinho. Só para vocês terem uma ideia, depois de 2 anos de uso, 1/3 do seu travesseiro será formado por ácaros. Isso de acordo com os especialistas. Por isso que é bom trocar os seus travesseiros de 2 em 2 anos. Mas vem cá, você sabe como é que é um ácaro de perto? Eles são muito mais assustadores do que você imagina. São esses seres aqui que ficam rondando a sua cama, se alimentando da pele morta que fica no seu lençol e travesseiro. Viu como o mundo microscópico pode ser assustador? Formigas. Como eu citei no começo do vídeo, as formigas parecem seres inofensivos, mas quando são vistas de perto, são simplesmente medonhas. Você já parou para pensar que as formigas podem ser mais nojentas que as baratas? Claro, gente, é só pensar comigo. Quando uma barata morre e fica no chão, qual é o animal que se alimenta dela? Isso mesmo. Além disso, quando estão em busca de alimentos, as formigas entram em contato com um mundo inteiro de sujeiras, como fezes, escarros e animais mortos. Ou seja, se você sempre teve nojo de baratas e nada contra as formigas, saiba que elas são tão nojentas quanto as baratas. E quando analisadas no microscópio, as formigas são realmente assustadoras. Parecem alienígenas que vieram para o nosso planeta para tentar nos destruir. O rosto de uma formiga, então, nem se fala, gente. Parece ter saído de um filme de terror. Então agora, você já sabe. Além de serem super nojentas, as formigas parecem criaturas de outro planeta. Baratas. Já que falamos tanto nas baratas, chegou a hora delas, o inseto mais temido pelas mulheres. Sem sombra de dúvidas, a maioria de vocês tem nojo de baratas, certo? Além de serem animais asquerosos, elas vivem em lugares imundos e por isso podem trazer riscos à nossa saúde. Você já ouviu aquela história que se houvesse uma guerra nuclear, apenas as baratas sobreviveriam? Pois é, gente. Isso torna as baratas ainda mais assustadoras. As baratas têm uma tolerância à radiação um pouco maior do que os outros animais. Elas têm uma boa capacidade de adaptação e se reproduzem rapidamente e em grandes números. Ou seja, as baratas sobreviveriam facilmente caso houvesse uma guerra nuclear. Mas vamos ao que interessa. Vocês já viram uma barata bem de perto? Gente, além de ter uma aparência horrível, elas possuem uma espécie de garrinhas que nos causam ainda mais gastura. Gostou de ver uma barata de perto? Joaninha. Agora, para dar uma descontraída, que tal falarmos da famosa e fofa joaninha? Considerada uma espécie de besouro, as joaninhas geralmente são vermelhas com manchas pretas, mas também podem ser laranjas ou amarelas. Muito usadas para eliminar pulgões e ácaros, as joaninhas podem comer até 1000 presas durante o verão. Isso faz dela uma forma de controle biológico. Se você acha a joaninha um inseto fofo e bonitinho, espere só até para ver elas de perto. Dando um zoom nesse inseto, podemos constatar que a belezinha não é tão fofa assim quanto parece. Até me lembraram os ácaros do primeiro item da nossa lista. Viram como as aparências enganam? O que de longe parece ser um animalzinho fofo, de perto se mostra um verdadeiro monstro. Abelhas. Todos vocês estão carecas de saber que as abelhas são fundamentais para a vida no planeta. Mas para quem não sabe, eu explico por quê. A polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra. A partir desse processo, as flores são fecundadas e assim dão início ao desenvolvimento de frutos e sementes. O processo pode ser feito pela água, pelo vento ou por animais, como as abelhas. As abelhas ganham mais destaque pelo fato da sua polinização ser mais rápida, mais efetiva e de maior qualidade. A abelha é um bicho legal, mas vocês já viram-a bem de pertinho? Diferente dos outros itens do nosso vídeo, as abelhas são menos assombrosas.
mas com um corpo que tem entre 2 milímetros e 4 centímetros de comprimento. A maioria das abelhas são pretas, muitas vezes com listras amarelas ou marrons. Seu corpo é coberto de pelos e contém 2 asas, 5 olhos e partes da boca que atuam como uma longa língua. Particularmente, eu acho esse um dos insetos mais bonitos do mundo, apesar de já ter sido picado por uma. Mosca. A famosa mosca doméstica também é um bicho nojento e que muitas pessoas não querem por perto. Elas podem pousar na nossa comida contaminando com suas bactérias. Para quem não sabe, as moscas são responsáveis por propagar inúmeras doenças. Por causa disso, elas costumam ser desprezadas pela maioria das pessoas, até porque, em questão de minutos, podem pousar nas fezes do seu cachorro e depois na carne do seu churrasco. Então, mantenha esses insetos longe da sua comida. E agora, quer ver uma mosca de perto? É tão assustadora quanto os outros insetos. A mosca tem esses enormes olhos, cerca de 6 milímetros de comprimento, o corpo coberto de pelos relativamente longos e apresentam 2 asas funcionais, com outro par convertido em balanceiros que estabilizam o voo. Ficou com nojo da mosca, né? Então espere até para ver o próximo item. Larva de mosca. Cada mosca fêmea pode pôr cerca de 8.000 ovos brancos, com cerca de 1,2 milímetros de comprimento. Depois de 24 horas após a postura, ocorre a eclosão das larvas, que vão se alimentar de restos orgânicos ricos em nutrientes. Depois de se alimentarem bem, elas se transformam em pupas, com cerca de 8 milímetros de comprimento. Depois, ao concluir a metamorfose, a pupa é rompida e a mosca sai em busca de parceiros para acasalar. Esse é o processo que a larva passa até se tornar uma mosca. Ficou com nojo, né? Realmente, as imagens da larva de mosca não são nada agradáveis. De perto, então, chegam até a embrulhar um pouco o estômago. Borboletas. Mas agora eu quero falar de coisas bonitas e agradáveis. Quem de vocês aí não gosta de borboletas? Tudo bem se você não tem medo, mas você não pode negar que elas são lindas, principalmente as coloridas. Assim como outros insetos, o ciclo de vida das borboletas consiste em 4 fases: ovo, larva, pupa e imago, ou seja, fase adulta. Algumas espécies são agentes de polinização de algumas plantas, o que torna as borboletas insetos importantes para o ecossistema. Mas quando olhamos as borboletas de perto, será que elas continuam sendo bonitas? De certo modo, sim. Há um tempo atrás, uma artista chamada Linden Gladhill conseguiu capturar lindas imagens de estruturas das asas das borboletas. Usando um microscópio de tecnologia avançada, ela conseguiu dar zoom em cada detalhe escondido, mostrando cores e formas magníficas. O difícil é olhar para o rosto das borboletas. Completamente cobertas com um tipo de pluma e com milhares de olhos, a borboleta também apresenta um tipo de língua, se é que podemos chamar assim. Na verdade, essa parte da borboleta é chamada de espirotromba, que quando está em repouso permanece enrolada, formando uma espiral que se estende quando querem sugar o néctar. De todo modo, não são essas imagens que farão você achar uma borboleta feia, né? Eu prefiro que vocês pensem no quão bonitas são as borboletas com asas coloridas. Aranhas. E para finalizar o nosso vídeo, que tal falarmos das aranhas? Odiada por muitos, as aranhas não são insetos como muita gente pensa. Elas são animais invertebrados, pertencentes ao grupo Filoarthropoda, muito conhecido como aracnídeos. Atualmente, sabe-se que existem cerca de 30.000 espécies de aranhas, desde as mais venenosas até as mais inofensivas. Dependendo da espécie, elas variam de tamanho. Na sua casa mesmo deve existir aquelas aranhas das pernas fininhas, que são inofensivas. Mas cuidado, viu, gente? Porque nem todas as aranhas pequenas são inofensivas. De uma coisa todos vocês sabem. Todas as aranhas possuem 4 pares de patas. Mas como elas são de pertinho? Será que são tão assustadoras como a gente pensa? Na verdade, isso depende da espécie. Algumas realmente são asquerosas, repletas de pelos do corpo e com uma face assustadora. Mas analise bem esses olhinhos. São fofos, gente. Ao mesmo tempo, elas podem parecer ter saído de um filme de terror. Quer dizer, tudo depende do seu ponto de vista. O vídeo de hoje serviu para mostrar para vocês como são alguns dos seres quando vistos bem de pertinho. E aí, gostou? Eu espero que sim.
Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.